Gente, eu vou assistir aqui junto com vocês, né, um trecho de uma entrevista para esse sujeito que ganhou um cargo no Banco dos BRICS graças à nomeação da Dilma, né? Mas quando você coloca a chavinha da morte na mão de um cara, ele mata. Não é na mão do cara, é na mão do sistema. Então, mas você concorda que aí o cara pode falar, ele tava colocando bomba em avião, aí ele tava tentando... Não, nenhum processo em Cuba, isso até o Jimmy Carter, nenhum processo penal em Cuba não demora anos para se concluir. Né? Vamos pegar o caso de 76, aquele caso famoso de 76 da bomba de Bahamas para Cuba, que aquele cara da Venezuela lá, o famoso, né, colocou a bomba e explodiu. Tá. Né? Os seus cúmplices de Cuba foram condenados à morte. Né? Ou então os balseiros, que você em 90 e pouco, que o... Cara, você vai fazer o quê? Você é um Estado revolucionário. Você é um Estado... É um Estado que está sob cerco. Se você começa a permitir com que esse tipo de... com esse grau de subversão ao sistema, entendeu? Aquilo vai pro buraco. Então vamos matar a galera. Oi? Matar a galera. Não é matar a galera. Vai aplicar a lei, maluco. Assim, é aplicar a lei. Pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo que morre é pobre com a pena de morte. E pobre não morreu também no socialismo? Não, muito pelo contrário. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha, se todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem, mas eram pobres, né, a serviço de uma potência estrangeira. Então aí é justificado? Eu acho que sim. Ah, sei lá, cara. O Elias. Bom, que maravilha, né? O sujeito é a favor da pena de morte, mas só no regime socialista, porque no regime capitalista só quem morre é pobre. Aí, o Vilela, que é um entrevistador, né? Nenhum debatedor, vai lá e fala, pô, mas no socialismo não morreu nenhum pobre? Aí ele fala, ele recua, né? Bom, peraí, morreu pobre, mas morreu pobre a serviço dos ricos, né? A serviço do regime capitalista. Então, aí justifica o pobre morrer. Se o pobre, ele é de direita, se o pobre tá defendendo, né? Porque você vê que o pobre, né, pro sujeito ali, ele não é alguém capaz de ter uma ideologia, um pensamento próprio, né? Não tem autonomia de pensar por si próprio e não pode se revoltar contra uma ditadura socialista se não estiver sendo manipulado por um rico, né? Aquele velho ardil, aquele velho instrumento, né, usado pelos socialistas de dizer que o pobre que está contra o regime é mera massa de manobra de capitalistas e não é um sujeito que de fato está revoltado contra o regime porque ele está gerando uma miséria generalizada, né? Ou seja, ele fala, não, no capitalismo não sou contra a pena de morte porque morre pobre. Ah, no socialismo sou a favor porque não morre pobre. Quer dizer, só morre pobre a serviço do capitalismo, né? Então aí pode, né? Dependendo da ideologia do pobre, ele vale mais, a vida dele vale mais ou a vida dele vale menos. Este sujeito, né, que assim, na minha avaliação, se fosse sujeito de direita, né, o Supremo Tribunal Federal já tinha mandado prender há muito tempo, se alguém de direita defendesse uma atrocidade dessas, né? Você imagina qualquer pessoa falando isso sobre, por exemplo, né, a ditadura militar, falando, olha, na ditadura militar, de fato, o que eu defendo é que ela volte e que qualquer um que se opõe a ela seja morto. Vira a chavinha para um sujeito de direita falando isso. No outro dia, ele estaria preso. E se estava, de fato, defendendo uma atrocidade, morte e golpe, teria de ser preso mesmo. Agora, esse mesmo peso da lei, né? Aliás, ele falou ali, não é morte arbitrária, é aplicação da lei. Engraçado, né? O princípio da legalidade do Estado constitucional é um Estado liberal, é um Estado burguês, né? O império da lei é uma concepção burguesa, né? É engraçado ele utilizar isso como desculpa para a arbitrariedade de ditadores socialistas matarem, né, as outras pessoas. Mas, de todo modo, esse sujeito, em vez de ser punido com rigor da lei por defender ditadura, o que é ilegal no nosso atual regime jurídico, você defender ditadura de qualquer matiz ideológica, ele, pelo contrário, ganha um cargo lá e ganha um carguinho num banco, enquanto ele se diz socialista, vai trabalhar numa instituição financeira, né, que cobra juros para emprestar dinheiro, veja só que absurdo esse, amando por indicação de Dilma Rousseff, que a gente conhece já muito bem, inclusive a gente viu o discurso de posse dela nos BRICS, que deu até saudade, né, das risadas que a gente dava quando ela era presidente da República e falava aqueles absurdos, que era a única parte boa do governo, era rir da cara da presidente da República que não sabia o que estava falando. Compartilhando
as necessidades desses países do sul global, ou seja, o sul, que é esse sul que quer emergir e que conta também com países do norte, e com o multilateralismo. Nada a ver.